Vamos entender o que quer dizer com isso. A pergunta do artigo 5º, a primeira questão da Suma Teológica é se a doutrina sagrada é mais excelente que as outras ciências. E aí, vamos para o que nós fazemos sempre, né? Objeção. Primeira objeção. Mais excelente, em geral, é a ciência mais certa, né? Aquela que os princípios nós não temos dúvida. Então, eu falo que a matemática é mais excelente porque está lá certinho, né? Mas na teologia não é assim, porque os princípios da teologia não é o mais certo. Os princípios são duvidosos. Os princípios implicam uma série de dúvidas, né? Alguém pode duvidar dos princípios de fé. Não porque em si mesmo permitam dúvidas, mas porque nós não estamos vendo os princípios diretamente. Nós recebemos por meio de um testemunho. Então, sim, a teologia não tem princípios duvidosos, mas como nós não estamos vendo a Deus com a mesma clareza com que eu estou vendo esta mesa, então alguém pode duvidar, pode ter dúvidas. Então, por isso, parece que a teologia não é mais excelente, porque a matemática, você vê o ponto, uma reta, rapidinho você resolve as coisas. Agora, com a teologia, o artigo 1º depende da fé. Então, alguém poderia falar que ela não é tão excelente assim. A segunda objeção procede de uma resposta que nós falamos da última aula. Lembra, nós falamos que a teologia era uma ciência subalterna, ou seja, era uma ciência que retirava o seu princípio, ou os seus princípios, de outras ciências. Bom, as ciências subalternas são inferiores às ciências que têm princípios evidentes por si, né? As ciências que têm princípios evidentes por si mesmos, em princípio, são mais elevadas do que as ciências que retiram seus princípios de outros. E por isso a teologia não poderia ser mais excelente de maneira nenhuma. A matemática, ou a engenharia, ou as letras, por exemplo, são coisas que partem do evidente. Muito bem. Como que São Tomás resolve este problema? Ele mostra que em que sentidos a teologia ela é mais excelente que as outras ciências. E é importante porque é dessa questão aqui que nasceu uma expressão que ficou famosa na filosofia, famosa no sentido negativo, que é a ideia de que a filosofia é escrava da teologia. Não sei se alguém já ouviu falar essa expressão, né? Que a filosofia é escrava da teologia. E aí acabou que, com o passar do tempo, essa expressão acabou ficando somente como uma expressão soberba, né? De um teólogo se achando, e o pessoal perdeu o sentido original da expressão, de que a filosofia serve à teologia. Em que sentido que serve? Vamos para a resposta de São Tomás. São Tomás dizia, olha, a teologia é mais evidente, mais excelente, porque ela está fundada na ciência de Deus. E essa ciência não tem como errar. Em si mesmo, a ciência de Deus não erra. E por que não erra? Tem uma razão bem simples. Errar é quando existe uma divergência entre o que está na sua cabeça e o que está fora da sua cabeça. Quando que eu erro? Quando eu afirmo que aquela parede é azul e a parede é branca. Aí eu errei. Errei porque o que está na minha cabeça não é o que está na realidade. Agora eu pergunto, existe alguma possibilidade de aquilo que está na cabeça de Deus não ser a expressão do que é real? A resposta é não. Porque se você está dizendo que Deus criou o mundo todo, criou conforme a sua inteligência, criou conforme o seu saber,
Se o universo inteiro é a expressão do conhecimento divino, da sabedoria divina, como é possível que alguma coisa real não esteja ela mesma na mente de Deus? Deu para entender o que eu estou falando? Não tem condições. Então, a nossa resposta, a primeira delas é: a teologia mais excelente, que ela está fundada na ciência de Deus. E ela estuda Deus mesmo. Então o objeto dela de estudo é mais excelente porque é o Criador, é o fundamento de toda a realidade. Como vamos ver daqui a pouco, vamos provar daqui a pouco, a realidade exige a existência de Deus. Quando eu quero falar em realidade, quero dizer, o mundo como ele pede, para o mundo ser consistente, Deus precisa existir. Isso faz parte da prova da existência de Deus, que falaremos daqui a pouco. Nesse momento, se assume, claro, que alguém que se propõe a estudar teologia, ao menos a noção de que Deus existe, o que esse nome significa, tem na cabeça. Depois, você parte para o estudo mais profundo, quer saber como que ele se relaciona com o mundo e assim por diante. Então, sim, a teologia nesse caso é mais excelente porque estuda Deus mesmo. Também é mais excelente no âmbito das ciências práticas. Porque a ciência prática, ela é destinada à realização de um fim. A ética é para a realização de um fim. Tudo que é ciência que indica, mostra como devemos fazer as coisas é destinado a um fim. Se você é um médico, é destinado a conseguir curar. Se você é um engenheiro, é destinado a conseguir construir as coisas. Agora, a teologia, ela se propõe ao fim de gerar um santo, que acaba sendo mais excelente no sentido de que o objeto é estável, né? Em que sentido? É para a pessoa conseguir a vida eterna, algo que excede as forças humanas. Antes de continuar explicando o que está escrito na Suma, né, sobre essas coisas de excelência, isso não quer dizer que as outras coisas não sejam excelentes e perfeitas no seu nível. Você pode falar, aquele que se dedica a curar, a ensinar matemática, é altamente excelente naquilo que se propõe a fazer, obviamente. O que São Tomás está falando aqui sobre excelência é naquilo que se refere às coisas eternas. É sempre bom lembrar, a teologia é a ciência que tem a proposta, pelo menos em Santo Tomás, o objetivo de ser uma xerox, uma impressão da ciência divina na cabeça. Isso é um xerox. E é nesse sentido que nós falamos em mais excelentes e menos excelentes. Não é no sentido depreciativo que acabou sendo criado a posteriori. É no sentido de estamos comparando as coisas com um critério. Qual o critério? O critério é a vida eterna, que é o objeto que dá razão à teologia. E por que a vida eterna é tão importante? Bom, porque eu vou morrer. Não só porque eu vou morrer, mas também porque já em vida existe um convite a ter uma amizade com Deus. Então, porque vai morrer e porque eu tenho um convite a ver uma amizade com Deus já nessa vida. Então, é nesse sentido. Então, qual o critério com que usamos para comparar a teologia? Qual o critério? O critério é a vida eterna. Por isso que se fala em mais excelente e menos excelente. Essa ideia é importante porque a noção de mais excelente e menos excelente está vinculado a um critério, a uma regra, a uma medida. E nesse caso aqui a medida é a vida eterna. Se a medida fosse a utilidade para a vida humana, aí talvez a noção de excelência fosse diferente, dependendo de como for, mas também para isso é melhor, nada mais útil que conseguir a salvação. Bom, agora vamos às respostas, porque as respostas de Santo Tomás nessa questão
elas são muito elucidativas do que é a teologia. Eu acho que vale a pena dedicar um pouco a isso. Primeiro, né? Da onde nascem as dúvidas de fé se Deus não pode errar e se a fé não exige dúvida? As dúvidas de fé não nascem do próprio tema da fé, nasce da debilidade da nossa razão, que nós não conseguimos ver a Deus face a face no momento. E a questão é mais ou menos, eu vou dar um exemplo para distinguir entre uma coisa que é sempre verdadeiro em si mesmo, mas que não sempre é verdadeiro para nós, que nós podemos duvidar por conta da debilidade da nossa razão. Perdoe-me a quantidade de exemplos matemáticos que eu uso, mas infelizmente são os primeiros que me vêm na cabeça. Meia culpa, meia máxima culpa. Então, é o seguinte, há um tempo atrás, um matemático famoso provou uma conjectura de Fermat. E o pessoal estava animado com a prova da conjectura de Fermat. E a conjectura foi feita há muito tempo atrás. Naquela ocasião, o Fermat falou: isso é evidente. É claro que é fácil, não precisa demonstrar, já está evidente para todos. Aí nós passamos 500 anos esperando o evidente do Fermat se manifestar. Aquela identidade matemática, em si mesma, ela sempre foi evidente. Em si mesma, né? Se eu considerar desde o ponto de vista por ela própria, tanto é que até o Fermat viu, né? Então era evidente mesmo, para alguém foi evidente. Mas para nós, para mim, que não sou o Fermat, né? Demorou 500 anos para poder ficar evidente. Porque existem coisas que são evidentes em si mesmas, são verdades claras em si mesmas, mas que não são verdades claras para as pessoas que precisam fazer um processo até chegar lá, até entender. Então, isso acontece muito, assim. Talvez você deve ter visto isso, né? Você chega com um problema grande, assim, com o professor, meu Deus, eu não consigo resolver, aí ele fala, faz assim, funcionou. Era evidente, não era para você, mas era evidente. Era evidente para alguém, era evidente de fato. Então, é nesse sentido, quer dizer, a frase, os ensinamentos da teologia, eles não possibilitam nenhuma dúvida em si mesmos. Quando alguém está vendo diretamente aquele princípio, não tem a menor dúvida. O problema é a debilidade da nossa razão, que é eu que não consigo ver ainda o céu como eu gostaria de ver, né? Então, aí por isso que a dúvida existe em função da debilidade da razão e não da debilidade do que está sendo dito. Isso é bastante importante ter claro, né? E é claro, e aí quando a gente começa a crescer espiritualmente, está mais próximo de Deus, menos dúvida ainda aparece, né? Se chegar para um santo daqueles grandões assim, falar para ele assim, eu tenho uma dúvida se a alma é imortal, ele vai rir de você. Como assim você tem dúvida? Isso é tão evidente. Né? Claro, para ele está muito evidente, né? Para mim talvez demore um pouquinho mais. Vou contar uma historinha que eu vi sobre um santo, não está canonizado ainda, desculpa, mas está quase, né? É um menino que lá, italiano, isso, Então, uma vez chegaram para ele, chegou um teólogo para ele e falou, você sabia que tem muitos teólogos que estudaram e disseram que Jesus não está presente aí na Eucaristia? Ele olhou assim, tá. Ignorou e falou, não, eles não sabem o que estão falando, ele está presente sim. E acabou. Como se a maior das simplicidades, assim. É claro que está, estão perdidos aí, não estou entendendo nada. E nem gritou, nem reclamou, porque era evidente, praticamente evidente. Assim, à medida que você cresce na vida interior, essas coisas vão ficando cada vez mais evidentes. Assim. E aí aquela debilidade da razão vai sendo suprida pela graça, e aí você fala, meu Deus, como é que eu duvidei disso um dia na vida? Essa é a coisa mais evidente do mundo. Mas é claro que demora. Né? Tá bom. A segunda resposta é como que a teologia usa outras ciências? Quer dizer, que história é essa de que a teologia usa outras ciências?
Isso é uma coisa muito importante, porque vez ou outra tem uma acusação de algum protestante, ou a acusação até de alguns teólogos católicos, dizendo que nós filosofamos demais a teologia. E botamos muita filosofia nas coisas, usamos muita filosofia para poder falar de Deus, e isso daí é helenismo. Está misturando o vinho da revelação judaica com, como é que eles falam, com a água da filosofia grega. Tem muita acusação feita dessa natureza. Aí o São Tomás deixa muito claro assim, a diferença. Ele diz: a teologia usa a filosofia para explicitar melhor a verdade revelada. Por que se usa tanta filosofia na teologia? Para deixar mais claro a verdade revelada. Não se fundamenta a fé em uma filosofia. Não se pode fundamentar um dogma de fé no filósofo. O dogma de fé, a verdade de fé, ela está sempre fundamentada na revelação. E por isso, na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, naqueles que continuaram a mesma pregação dos apóstolos. O que fundamenta mesmo uma afirmação de fé? Os apóstolos, a doutrina da igreja. E para que serve a filosofia então? E as outras ciências que podem aparecer na filosofia, na teologia? Eles existem para explicitar o dado revelado, porque às vezes alguma frase falada na revelação é difícil de ser entendida. Quando Jesus fala, eu e o Pai somos um, aí você vai dizer, é um ou são dois? Aí se o pessoal fala, é um só com duas faces, heresia. Fala, são dois separados, heresia. Como é que eu resolvo isso? Aí você usa Aí você usa um filósofo para tentar reduzir o problema, a contradição, e você conseguir conjugar e falar da verdade de fé de maneira mais fácil. Esse aqui é o objetivo. E depois tem uma segunda razão. A mente humana, ela funciona muito através das imagens. Tem até um pouco a ver da maneira como eu costumo apresentar as aulas. Se vocês param para ver, eu faço um exemplo atrás do outro, um exemplo, uma imagem atrás da outra. E isso não é sem querer. Isso é de propósito. É por quê? Nossa maneira de pensar, eu recebo uma imagem, da imagem eu entendo a ideia, e a partir daí que eu realmente gravo algo na cabeça. Geralmente de várias horas de aula sobram as imagens. E além das imagens, você às vezes precisa fazer uma demonstração filosófica, que é um pouquinho mais do que uma imagem, porque é através dessas demonstrações, desses raciocínios, que você ultrapassa o raciocínio para encontrar Deus. Então, em que sentido a filosofia está servindo a teologia? À medida que você está fazendo as meditações sobre os temas, você vai elevando a sua mente para que você encontre Deus. A argumentação filosófica, né? Então, do mesmo jeito que a imagem facilita a compreensão de uma ideia, as ideias facilitam a abstração para que você consiga entender melhor a verdade revelada. Esse que é o principal objetivo. Logo em seguida, eu vou dar para vocês um exemplo de como que isso pode acontecer na prática. Fiquei de dar um exemplo para vocês de como que uma argumentação filosófica pode ser útil para um dado teológico. Eu citei agora o exemplo da Trindade, sobre um Deus, as pessoas, 3 pessoas. Mas tem o exemplo da Eucaristia também. Quer dizer, é Deus, eu estou vendo pão. E a noção de substância e acidente ajuda muito para você conseguir entender como que substancialmente eu estou comungando Jesus Cristo, verdadeiramente homem e Deus, corpo, sangue, alma e divindade, e eu estou vendo pão, estou sentindo gosto de pão, estou sentindo cheiro de vinho. E como que isso acontece? Quer dizer, quando nós temos um conhecimento filosófico do que é substância, do que é acidente, aí fica mais fácil entender que houve uma alteração de substância
e uma conservação dos acidentes. Os acidentes são tudo aquilo que é externo, que você pode perceber pelos sentidos da coisa, né? É a cor, formato, desenho, cheiro, tudo acidente. E tem a substância, que é o princípio mesmo que dá unidade àquela coisa. Quando acontece a transubstanciação, o princípio de realidade ali não é mais o anterior que era um pão, ou o anterior que era um vinho, é o próprio Deus. Agora, claro que quando a gente entende melhor o conceito de substância e acidente na filosofia, quando você apresenta esse dado dogmático, fica mais bonito, mais fácil de entender. Antes disso, de aparecer esses conceitos de substância, acidente, sempre tinha algum outro teólogo dizendo que a Eucaristia era só um símbolo, só uma imagem, era só uma imagem do pão da vida, só uma imagem da multiplicação dos pães, mas não diziam, é Jesus, é Deus. E tinham dificuldade para falar. No século XII, por exemplo, aconteceu uma heresia assim, de alguém que dizia que era só um símbolo, uma imagem, uma lembrança, uma vaga lembrança de Jesus Cristo, né? Mas depois que esses conceitos começaram a ser usados, aí todo mundo fala, não, é Deus, é Jesus mesmo, é Deus que está ali. Então isso tudo favorece e foi uma ajuda da filosofia, né? É nesse sentido que a filosofia contribui para esclarecer e compreender melhor o dado de fé. Não foi a teologia, a filosofia que disse para mim, isto é o meu corpo. Quem falou, isto é o meu corpo, foi Jesus na última ceia. Agora, como é que eu vou interpretar o isto é o meu corpo e eu estou vendo pão? Mas ele falou que é. Ele falou que é, com a autoridade de Deus que é. E eu estou vendo pão. E agora? O que eu faço? Como é que resolve isso aí? Então, você usa a filosofia para resolver essas coisas. E não só usa, quer dizer, foi usado muitas vezes. Foi usado em Boécia para resolver o problema da Trindade. Foi usado da época de Santo Anselmo, do Godofredo. Esqueci o nome do herege do século XII. Para resolver o problema da Eucaristia. Várias vezes foi usado para tratar de coisas sobre o Verbo encarnado, sobre Jesus Cristo, para resolver contradições. Tá bom? Muito bem. Vamos para o próximo artigo da Suma Teológica. Se é a teologia, é a sabedoria. Esse aqui eu acho que é um dos mais bonitos, que merece ser memorizado. Vários deles são bonitos, mas esse eu acho especialmente bonito. São Tomás apresenta 3 objeções quando fala da teologia como sabedoria. Primeira objeção é que ele fala assim: a missão do sábio é ordenar e não ser ordenado. O sábio, uma das funções para o sábio, São Tomás, é botar ordem nas coisas. Só que a teologia é uma ciência subalterna. Nós falamos isso, né? E as ciências subalternas recebem seus princípios de outras ciências. Logo, a teologia, ela não poderia ser o sábio que ordena as coisas. Ela seria uma ciência ordenada por outros. Receberia sua ordem, seus princípios de outro. Enquanto o sábio é aquele que contempla os princípios. Ele vê e descobre que está errado. Só para o pessoal ter mais ou menos a ideia do que é um sábio, São Tomás. Sabe quando você vê aquela pessoa, não aquela pessoa, né? Mas em algum determinado tema, que você domina tão bem, que quando você passa o olho, você fala, está errado aqui? E se você colocasse aqui, ficaria melhor? Sabe isso? Então, o sábio é alguém que naquilo que se refere aos princípios do mundo, os princípios da realidade, é alguém que saberia fazer isso, que ele olha e fala, se você pegar isso aqui e colocar ali, fica perfeito. E quando a pessoa faz assim, fica perfeito. Esse é o sábio, né? A imagem de São Tomás é esse. Por isso que ele fala que a função do sábio é ordenar, porque ele consegue ver uma coisa que está bagunçada, ele fala, se você botar ali, não vou falar mais nada não, mas se eu deixar ali, vai ficar melhor. E é alguém que contempla os princípios, ele entende as coisas desde os princípios. Só que a teologia recebe seus princípios de outro. Então, por isso, parece que ela não é sabedoria.
Compete também à sabedoria estabelecer os princípios das ciências. Princípios das ciências é de onde vem cada ciência. Na geometria, por exemplo, ponto e reta. Ponto e reta, geometria, fundamentos da geometria. Lá pegando Euclides lá fazendo as coisas. Então faz parte da sabedoria encontrar os princípios das ciências. E aqui tem uma coisa importante. Não é somente conhecer as ciências, é conhecer os princípios delas. Você nunca vai ter o conhecimento psicológico de um psicólogo formado, claro que não. Mas se você conhece os princípios da alma humana, você conhece os princípios da psicologia. Você não vai ter a mesma habilidade para poder construir um prédio, mas se você conhece os princípios da física, em algum nível você sabe mais ou menos o que o engenheiro está fazendo. Não exatamente do que faz, mas o princípio do que está fazendo. E isso compete à sabedoria, estabelecer os princípios das ciências. Só que a teologia recebe os princípios de outro. Então, pobrezinha, não pode ser sabedoria. E aí depois, a terceira, é que a sabedoria é um dom do Espírito Santo. Não é isso? Você pega lá, o último dom do Espírito Santo, mais elevado, é sabedoria. E a teologia não pode ser sabedoria, porque ela é obtida pelo estudo. Você vai estudando, e você obtém conhecimento. E a sabedoria é dom do Espírito Santo. E como que a teologia pode ser sabedoria, se o dom, como o nome diz, é dom, é presente. Você recebeu de Deus, você não fez grandes estudos para isso. Então, essas são as três objeções. Então, por essas razões, eu diria que a teologia não é sabedoria. Aí o São Tomás vai dizer: compete ao sábio ordenar e julgar as coisas. O juízo das coisas inferiores se dá pelas superiores. O que quer dizer isso? Você julga os princípios mais imediatos, o que você está fazendo concretamente, desde os princípios mais elevados. São Tomás usa o exemplo do arquiteto e de quem executa a obra. Então, você tem uma pessoa que tem a sabedoria de como construir um prédio. Sabe pegar um tijolo, bota um em cima do outro, assim, mas tem alguém que projeta, tem alguém que desenhou, que calculou, que fez a organização para a catedral não cair. Os dois são importantíssimos para a existência da obra. Se alguém desenha e ninguém bota um tijolo em cima do outro, nem adianta que não vai aparecer prédio. Agora, se o outro vai colocando um tijolo em cima do outro, também não vai aparecer, vai cair aquele negócio. Quer dizer, então você precisa dos dois. Só que um está lidando com o que é direto, imediato, e o outro está lidando com os princípios. Os princípios que fazem com que depois que você cumprir aquela receita, termine bem a coisa. Essa noção de os princípios universais e os princípios imediatos é que na escolástica se chama de inferior e superior. Isso acabou gerando um problema, porque as pessoas começaram a confundir inferior e superior como se fosse uma questão moral, como se fosse uma questão de valores. E não é isso. Quando ele fala de inferior e superior, ele está dizendo de quem trata dos temas universais, que são os detalhes do projeto da construção, e quem trata da construção concretamente. E fala em superior e inferior a partir do objeto de estudo, e não como valor moral, não como valor psicológico, não como valor... Então, essas palavras que acabam no português, né, tendo um sentido moral, aqui tem apenas um sentido teórico, metafísico, e se a gente não ficar atento a isso, parece que São Tomás é um monstro. e no fim das contas, ele está usando uma linguagem metafísica que alguém no século XIII fala, normal, superior e inferior, esse está universal, o outro é particular, superior e inferior. E hoje em dia a gente fala a expressão, a pessoa fala, meu Deus, olha como que aí vira tudo com nome estranho, né? Aparecem os nomes feios, assim. E não é isso que o Tomás está falando, ele está usando
um termo próprio da época. Tanto é assim que a ciência dele, como é que ele chamou? De ciência subalterna. Foi assim que ele chamou a teologia, ciência subalterna. Por quê? Ele não está usando essas palavras em sentido moral. Está usando essas palavras em sentido metafísico. Então, quanto mais elevado é o princípio que você está tratando, mais a sua ciência trata das coisas superiores. Ora, Deus é o princípio mais elevado de tudo que há. Depois que você entendeu que o que é o real, que é a coisa mais difícil do mundo, tenta definir o que é o real. Todo mundo sabe dizer, isso é real, isso não é real. Agora faz um esforço, defina para mim real. Faz esse esforço. Não pode ser a nota daquela que a gente usa, não. Quer dizer, defina real. É muito difícil, porque real é esse celular, real é a mesa, real sou eu, real é até a imaginação que você acabou de ter, não é real mesmo, né? Mas ela é real enquanto imaginação. Então, como é que eu posso definir uma coisa que vale para mim, para o celular, para tudo que está aqui ao redor? Você não sabe definir o real. Agora, já é difícil você pensar o real como princípio, né? Agora você imagina o princípio de todas essas coisas, que é Deus. Então é o mais elevado de fato, é a coisa que mais abstrato ou superior no sentido, repito, superior no sentido de mais universal. Aí é mais difícil mesmo, porque... Então, como é que São Tomás fundamenta a teologia como sabedoria? Ele fundamenta exatamente no objeto dela. Como ela está tratando de Deus e está tratando tudo em relação a Deus, ela está julgando tudo em relação ao princípio, que é Deus. Está analisando as coisas todas em relação com o seu princípio primeiro, o princípio mais elevado de tudo, que é Deus eterno e todo-poderoso. Essa que é é daí que nasce a noção de sabedoria na teologia. É sábio, é sabedoria, porque estamos analisando as coisas, conhecendo as coisas na sua relação com Deus, que é o princípio primeiro de todas as coisas mesmo. E por isso é uma obra de sabedoria. Mas agora tem que responder às objeções. E essas são as mais bonitas. Vamos lá. A teologia, é verdade que ela é uma ciência subalterna, mas ela só é subalterna à ciência divina. Também pudera, né? Também pudera, que é outra possibilidade, só se eu fosse Deus, né? Então, é verdade que a teologia é uma ciência subalterna, mas ela é subalterna à ciência divina, que é o princípio básico de toda a realidade. Então, ela é sabedoria, né? Só não é sabedoria divina, mas também eu sou ser humano, não preciso de outra, né? Para mim é suficiente uma sabedoria humana. Depois fala que na teologia cabe apenas julgar, pois o princípio vem de Deus. A teologia, ela não estabelece os princípios, como a sabedoria filosófica faz. A sabedoria filosófica estabelece os princípios das ciências. Mas a teologia não estabelece os princípios, porque o princípio vem de Deus, é revelação. Foi Deus que deu os princípios da teologia. Enquanto um sábio filósofo, eu vou tentar dar uma imagem para isso, facilita a vida. Nós usamos o método científico, não usamos? Você sabe que esse prédio não vai cair, porque você fala, o engenheiro projetou bem. E projetou bem significa, ele fez bem a conta dele lá, projetou, tá aí, bonitinho. Mas ele tirou o princípio da engenharia dele em algum lugar, né? Pegou um princípio físico, foi lá, usou bem as coisas e desenhou. Mas o físico tirou suas funções de algum lugar. Fez um experimento milhares de vezes, falou, funciona. E quem foi que disse para o físico que fazer aquele experimento milhares de vezes era sinal de que ele estava encontrando a realidade? Quem falou isso? Um filósofo, que foi o Roger Bacon, o Robert Bacon, há muito tempo, criou um método científico que a gente usa hoje em dia, né? Faz milhares de experiências, vai lá ver quanto é que faz os cálculos, assim. O filósofo que não usou esse método para poder provar o que ele estava dizendo. Considerando essa visão do Aristóteles, seria basicamente o seguinte: alguém estabeleceu um primeiro princípio, o método científico funciona. Aí o físico falou, vou usar. Aí o engenheiro falou, vou usar. E aí a gente está debaixo de um prédio aqui.
Então, a mesma coisa, quer dizer, no nível das ciências naturais, é um pensador que estabelece o princípio ou das ciências naturais, ou das ciências psicológicas, né? Você vê na psicologia, tem várias correntes de psicologia, e várias delas vinculadas a um pensador, a um filósofo. Ele viu alguma coisa e a partir dali nasceu uma corrente na psicologia. Por que isso? Bom, porque o filósofo deu o princípio. Na teologia, o filósofo, né, o sábio, ele não dá os princípios, ele recebe os princípios. E é por isso que é possível ser sábio e teólogo. Porque você não tem que estabelecer o princípio das ciências. Você recebeu o princípio da ciência divina e você distribui. Você julga. Como que você julga? Apareceu um pensador falando uma coisa. Isso é coerente com a doutrina da fé, com o ensinamento de Deus? Você vai dizer, olha, isso aqui parece em conformidade com a revelação de cristã. Ah, tá bom, pode ser verdade. Isso está em contradição com a revelação cristã. Ah, é falso. Por quê? Porque Deus me falou. É assim que o teólogo julga os princípios, entendeu? É falso por quê? Eu não sei ainda por quê. Eu não sou filósofo para tudo isso, mas eu sei que se está em contradição. O que Jesus falou está errado. Porque, vou descobrir, mas está errado. Então, é assim que o teólogo julga os princípios, né? Porque ele conhece o que Deus revelou para ele, sabe que a realidade não é diferente daquilo, e aí ele descobre mais ou menos o que está certo e o que está errado, a partir da revelação. Importante, a partir da revelação, naquilo que se trata dos princípios, não nos detalhes. Então você não vai abrir a Bíblia para saber como é que você projeta um prédio, porque eu acho que não vai ajudar muito. Você não vai abrir a Sagrada Escritura para resolver certos problemas de como mexer no celular, ou como colocar um negócio na internet funcionando. Por quê? Porque o que diz respeito aos princípios primeiros, sim, a sabedoria divina que você recebe da Escritura vai te ajudar sobre o que é o homem, o que é a alma, o que é o anjo, o que é o mundo, vai ter que falar. Sobre como botar o vídeo na internet? Não, isso não é bem essa a função. Bem, e por fim, a última. Como que é possível conjugar a sabedoria, dom do Espírito Santo, e a sabedoria, teologia, estudada? Se um é dom e o outro é fruto do trabalho e do estudo. Como conjugar as duas coisas ao mesmo tempo? Aí, São Tomás fala uma coisa que eu acho bonita, que ele fala, tem duas maneiras de ser virtuoso. Duas maneiras de ser medida da virtude. Uma é quando você de fato é virtuoso. E aí, quando as pessoas veem o que você está fazendo, você está ensinando. Você está sendo medida da virtude, está dizendo o que é para fazer. O exemplo que nos deram agora há pouco. Algumas coisas do mistério estão realizadas pela fé. A pessoa não tinha uma demonstração filosófica para explicar por que depois que parte, permanece o mesmo Jesus em todas as partes. Mas pelo dom do Espírito Santo, essa pessoa, pela fé, sabe, mesmo que não tenha demonstração. A mesma coisa acontece com o virtuoso. O virtuoso, ele julga sem falar nada, sem querer. O virtuoso, ele julga o pecado sem precisar emitir uma sentença filosófica sequer. Vou dar um exemplo. Talvez alguém aqui já tenha lido a história de um santo. É isso? Você já teve a experiência de pegar a história de um santo, começar a ler, e você ficar pequenininho, morrendo de vergonha, tudo que ele fez que você não faz, você vai ficando... Já percebeu isso? O santo não te julgou. Ele não emitiu uma sentença falando o que aconteceu com você. A vida dele é um juízo para você, para mim. Ou seja, quando a pessoa vive de maneira virtuosa, ela julga os princípios sem precisar abrir a boca. Ela apresenta a virtude sem abrir a boca. E esta é a sabedoria emitida como dom do Espírito Santo. É a pessoa que encarna a sabedoria de uma maneira que ela não precisa falar e demonstrar para dizer
a sabedoria divina sobre aquele tema. Exemplo, os padres do deserto. Você procura um padre do deserto, texto dos padres do deserto, eles têm umas frases muito simples que refletem a alma humana em ascensão. Frases muito simples. Às vezes vem uma frase assim e fala padres do deserto. Pode procurar as conferências dos padres do deserto. Frases em nível psicológico muito profundo. E eram analfabetos. Da onde eles tiravam aquela sabedoria de como fazer uma pessoa se ver livre do pecado? Eles falavam muito bem, ensinavam, eram grandes diretores espirituais. Aquela sabedoria não vinha de um conhecimento teórico. Aquela sabedoria vinha da prática que eles tiveram. E aí eles sabiam indicar onde estava o erro. Sai por aqui que você acerta. Isso é sabedoria, como dom do Espírito Santo. Agora, tem uma outra sabedoria que faz uma coisa parecida, que alguém pode te explicar sobre o pecado porque ele estudou sobre o pecado. Ele estudou muito sobre o pecado, estudou muito sobre a virtude, e aí quando você pergunta para ele, ele fala, não, é assim que faz, ó. Aí ele descreve. Tanto o sábio por constituição, quanto o sábio por conhecimento, emitem sentenças verdadeiras sobre as coisas, tanto um quanto o outro. Um pelo dom, o outro pelo esforço. De modo que, o que faz o teólogo que acerta as suas deduções? Ele fala como sábio. Ele não é o sábio ainda constituído sábio santo do dom do Espírito Santo. Mas a teologia, quando ele fala adequadamente da teologia, ele imita um sábio falando. E isso aqui é muito bonito, porque alguém poderia pensar, quando que você se constitui como sábio mesmo pelo dom do Espírito Santo? Em um nível de elevação espiritual bem elevado. Tem que crescer muito para o dom do Espírito Santo falar em você. E você emitir uma frase que é Deus falando naquele momento. Então, quem não chegou nesse nível ainda, fala teologia. Ou seja, a ideia é, você projeta ou imita o ato do sábio, do santo, enquanto teólogo. A dedução do teólogo é como um meio para você imitar a fala dos santos. E é por isso que eu acho que esse artigo é muito bonito, porque ele faz da teologia um preâmbulo da sabedoria como virtude não, como dom do Espírito Santo, como ato divino que opera na nossa inteligência. Ufa, demorei, mas valeu a pena. Vamos para o artigo 7. Vamos acabar o 8 também, depois, porque o 9 e o 10 são Sagrada Escritura e a gente precisa... Eu não sei se essa última parte da resposta... Bom, o artigo 7 se o assunto dessa ciência é Deus. E aí, isso já está mais ou menos respondido, né? O assunto da teologia é Deus? Sim, o assunto próprio da teologia é Deus. E como nós fazemos isso? Porque assunto e ciência relacionam-se como objeto e hábito. O que quer dizer isso? Objeto e potência também, como ele fala. Quando você vai ver alguma coisa em teologia, você está sempre buscando Deus. Esse é o que é o objetivo próprio. Então, de que eu estou falando? Qual é o tema de estudo de teologia? Deus. O tema é Deus. E quando eu trato de todas as outras coisas, eu trato das outras coisas enquanto essas se referem a Deus. Isso que é o próprio, né? Isso é o assunto da teologia. Só que tem uns problemas referente a isso, porque como que eu posso tratar de um assunto que eu não sei o que é? Não tem uma definição de Deus. Vocês já perceberam? Defina Deus. O Espírito Perfeitíssimo Criador do céu e da terra. Você descreveu a partir do que ele fez, mas você não deu a definição. A definição de Deus, concretamente, nós não temos.
E não dá para ter mesmo. Definiu, limitou. Quando você define alguma coisa, você limitou, você dominou. Não dá para fazer. Então, como que eu posso tratar de uma ciência cujo assunto eu não consigo nem definir? Consegue perceber o problema? Nas ciências que nós conhecemos, né? Biologia, eu consigo definir um ser vivo. E aí eu consigo tratar daquilo. Agora, se eu não consigo definir o que é um ser vivo, se eu não consigo saber o objeto, se eu não consigo definir o objeto do que eu estou falando, como eu posso fazer afirmações sobre ele? Se eu não sei distinguir se o objeto que eu estou tratando é uma bactéria ou um vírus, eu posso fazer afirmações equivocadas. Né? Eu confundo uma coisa com a outra. Então aqui está um dado importante. Como que a gente pode falar que o assunto da teologia é Deus, se eu não posso definir? Aí tem uma solução do Santo Tomás. Uma solução, para variar, genial, como é próprio dele. O que ele fez? Ele falou, mas tem muitas ciências que substituem a definição do objeto pelos efeitos do objeto. Você quer um exemplo disso? Você já viu arqueologia? Você não tem como apresentar o que é Roma Antiga. Eu não tenho como chegar. Roma Antiga é isso aqui, veja, Roma Antiga, vou estudar a Roma Antiga. Está aqui o meu, não tem como ver. Não tem foto. Talvez uma escultura ou outra, não tem. O que tem da Roma Antiga? Ruína. Você vê as ruínas, quando você encontra as ruínas, fala, essa casa aqui era grande. Se era grande, eles tinham arquitetos bons. E se tinham arquitetos bons, tinha um grupo de pessoas que poderia não estar na lavoura para estar aqui apenas construindo. Então tinha gente na lavoura. Tinha gente na lavoura e gente construindo porque tinha organização. Provavelmente tem dinheiro. Provavelmente era uma grande civilização. Não era somente um negócio. Você pegou uma ruína, do tamanho da ruína você viu que era necessário ter pessoas trabalhando somente naquilo para construir por um bom tempo. Disso você deduz, nem todo mundo aqui era agricultor, nem todo mundo vivia apenas da terra, e por isso era necessário uma organização social mais elevada do que a própria subsistência, e daí você deduziu o quê? Isso era uma civilização. Da ruína você fez afirmações, descobriu a natureza do que está estudando. Então é assim que a gente fala de Deus. Nós não temos a evidência, mas nós temos os efeitos. Quais efeitos? O mundo inteiro. Então o mundo faz na teologia o papel do que a ruína faz para o arqueólogo. Entendeu? E é desse jeito que você consegue entender essa relação de como que eu olho para o mundo, a busca de Deus. Ele é o assunto. Ele é o assunto. Dessa maneira. Por isso que tudo a teologia se ordena a Deus de algum modo. Nesse sentido. Eu vou buscando Deus a partir das coisas do mundo. O mundo se torna então um grande itinerário da mente para Deus. Tem um livro que tem dois santos que escreveram livros com esse título, Itinerário da Mente para Deus. Um é São Roberto Bellarmino e o outro é São Boaventura. Que é, eu olho para o mundo e o meu conhecimento do mundo vai me apontando para uma visão sobre Deus. Aí acaba o artigo 7, tá bom? Bem resumido, simplesinho. Artigo 8. Vamos lá. A teologia é uma ciência argumentativa, né? Aqui tem um dado importante também. É uma ciência argumentativa, sim, mas ela não argumenta para encontrar os seus princípios. Eu não começo a fazer argumentação para poder provar coisas como Jesus ressuscitou. Não, a coisa é mais ou menos assim. Existem os princípios necessários para você começar qualquer discussão argumentativa. Então, se você vai argumentar em matemática,
você tem que aceitar que existe um ponto e uma reta. Se você vai argumentar em biologia, você tem que saber que existe um ser vivo. Se você fala, não existe ser vivo, não tem como começar. Não existe ponto e reta. Tá bom, você fica aí, eu fico aqui, porque não dá para começar. Então, toda a ciência argumentativa precisa que o seu interlocutor aceite alguns princípios. E a teologia também. A teologia, ela não argumenta para provar os artigos de fé. Ela argumenta a partir dos artigos de fé. Dado os tais artigos de fé, Jesus é Deus, Maria é Virgem. Dados os artigos de fé, agora a gente pode demonstrar e fazer a argumentação. Com quem eu posso argumentar? Com católicos como eu, que têm os mesmos princípios, com hereges que possuem alguns princípios em comum, mas não dá, por exemplo, com apóstatas que negaram a fé inteira. Por quê? Porque a partir do momento que ele está dizendo que tudo da fé está errado, eu não posso fazer nada, né? Como é que eu posso argumentar teologicamente? O máximo que nós podemos fazer com estes é refutá-los. O que quer dizer refutar? É mostrar que o argumento que ele está dizendo está errado. Isso dá para fazer, você pode mostrar, olha, isso aí que você está falando é incoerente, isso não está certo. Você não tem como argumentar teologicamente. Você pode até argumentar para mostrar que é crível o dado de fé, mas não pode deduzir o dado de fé. E na hora que você deduz, aí já não é mais fé. Aí já vira filosofia. Né? Então, assim, essa é basicamente essa a resposta. A teologia pode argumentar? É para argumentar? É para argumentar. Mas tem um limite. E o limite é: ou aceita o credo inteiro, ou aceita uma parte do credo, ou então não temos como argumentar teologicamente, podemos filosoficamente, refutar é argumentação filosófica. Podemos filosoficamente, mas teologicamente não dá. Essa pessoa fala, não creio na Bíblia. Não dá para começar. Não dá para começar. Não, a Bíblia não foi escrita por Deus. Então, teologicamente não temos como conversar. Filosoficamente podemos. Eu posso mostrar exemplos, histórias, né? Sim. Mas é no nível da credibilidade. Isso é importante ter claro na cabeça. E a teologia está fundada na autoridade de Deus. A segunda resposta aqui, ela é bem importante. Eu dei um exemplo desse, mas eu não sei se foi aqui ou foi na aula do catecismo, então eu vou falando aleatoriamente. Assim. É o seguinte, quando que nós estamos exercendo a fé, assim, ato explícito? Quando você crê pela autoridade de Deus. Você pode falar, nossa, o Padre Wagner fala bem, então eu acredito que ele está falando. Ainda não é fé, assim, é porque ele fala bem. Agora, na hora que você fala, eu recebi o testemunho da igreja e eu estou crendo que esse testemunho é o testemunho de Deus. A autoridade é de Deus. Não é só a autoridade da igreja que tem 2000 anos existindo, não é só a autoridade de algum grande estudioso que falou que é assim mesmo, é a autoridade de Deus. Quando você entende, olha, o que ele está dizendo, ele é apenas eco da voz de Deus, você está crendo na revelação. E crer na revelação, propriamente dito, estou lendo e estou falando, meu Deus, isso é verdade mesmo. Uma vez eu vi um amigo meu que fez isso, né? Ele falou, eu estava lendo um livro, e aí eu falei, é verdade, esse negócio de Deus é verdade, é de verdade mesmo. E aí mudou de vida. Isto daí, ato de fé. Entendeu? Que é perceber como real aquelas coisas que pertencem à fé. E em que está fundada a fé? Na autoridade divina que fala, Deus que falou, os profetas e os apóstolos que comunicaram estas coisas. E esses são as principais fontes da revelação. Depois do século XVI, apresentaram, né, uma fonte da revelação que é verdadeira, que também está no Santo Tomás, mas não nesse artigo, que é
o testemunho contínuo da igreja sobre um tema, que é a tradição. Nesse artigo, São Tomás não fala da tradição, não usa esse termo tradição. E por isso alguém poderia se assustar. Aqui, esse artigo é importante. Esse é um tipo de artigo que você precisa de ajuda para ler. Porque aqui São Tomás diz, a autoridade está na Sagrada Escritura. Aí você vai dizer, nossa, São Tomás protestante, São Tomás só na Escritura. Né? Não é isso. É porque o São Tomás, ele depois, num artigo lá na segunda da segunda, ou seja, vários livros depois desse, ele fala de que algumas pessoas receberam de Deus uma função de comunicar e de desvelar a verdade revelada por Deus, de explicitar mais perfeitamente a verdade revelada por Deus. Essas pessoas são os padres da igreja, por exemplo, os primeiros cristãos. E essa não é segunda revelação, né? Mas essa explicitação da verdade de fé é algo que estava contido na revelação de Jesus Cristo e que se manifestou historicamente. Então, a composição do artigo que está aqui, esse artigo 8, com o que ele falou lá no Tratado da Fé, é que no século XVI, os autores da Escola de Salamanca instituíram o método teológico que se usa até hoje, basicamente, que é como é que se fundamenta um ensinamento da igreja. Primeiro você pega a Sagrada Escritura, depois você busca como aquilo aconteceu na tradição da igreja, que é nos padres, na escolástica, na história do dogma, e por fim você busca as declarações do magistério, como que os papas falaram do tema. O que esse método está fazendo? Quais são as fontes da revelação? Fontes que nós damos fé. Em primeiro lugar, a Bíblia, a Palavra de Deus, apóstolos e profetas, de onde nós recebemos a fé. Depois, a tradição da igreja, que é a explicitação da verdade de fé. E por fim, o magistério, que tem a função de interpretar e conservar o povo na fé. Essas três coisas, Bíblia, tradição, magistério, você fundamenta o que nós chamamos de dogma. E aí sim nascem os princípios da doutrina. Depois dos princípios, a gente argumenta, a gente disputa, faz o que tiver que fazer. Mas os primeiros princípios nascem daí. Bíblia, tradição e magistério. Nesse artigo, São Tomás escreveu especificamente a Bíblia. E profetas e apóstolos, como ele diz. E em outros artigos ele manifesta os outros que eu acabei de falar. Nós paramos por aqui, no artigo 8, porque o artigo 9, como eu disse, é o artigo da Sagrada Escritura. E a ideia do nosso próximo encontro é o seguinte: aprender a usar a leitura espiritual da Bíblia de Santo Tomás. Não é a Bíblia de São Tomás, é a leitura de São Tomás, exegese tomista da Sagrada Escritura. Como eu faço para extrair informação da Escritura, não somente informação literal, mas também informação espiritual, informação com a qual eu alimento a minha fé. Que a gente vai tentar ensinar a fazer isso na próxima aula, tá bom? Então nós ficamos por aqui, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.